Quem diria que, enquanto a Rússia dormia, a Ucrânia lançava um ataque capaz de estremecer as estruturas do gigante de aço. Durante a noite, drones de longo alcance, precisos e silenciosos, cruzaram centenas de quilômetros até atingir o coração da indústria siderúrgica russa. O alvo, a poderosa siderúrgica Novolipezk, responsável por boa parte da produção de aço que alimenta a máquina de guerra de Putin. O impacto foi devastador, comprometendo a fabricação de armamentos e expondo, mais uma vez, a vulnerabilidade das defesas aéreas russas. Mas o que esse ataque significa na prática? Quais os desdobramentos para o conflito e para a economia russa? E, acima de tudo, o que a Ucrânia realmente pretende com essa estratégia ousada? Prepare-se, porque o que vem a seguir revela muito mais do que simples explosões. Mostra um plano meticuloso para enfraquecer o adversário de dentro para fora. O recente ataque da Ucrânia à siderúrgica Novolipezk deixou claro que a guerra não acontece apenas no campo de batalha, mas também na infraestrutura estratégica. A siderúrgica, responsável por 20% da produção de aço da Rússia, foi atingida por drones de longo alcance, impactando diretamente a capacidade produtiva do país. O aço, essencial para a fabricação de tanques, munições e equipamentos militares, tornou-se um alvo crítico. Afinal, sem esse recurso, a engrenagem bélica russa enfraquece. Imagine um exército tentando avançar com veículos sem blindagem. É exatamente essa realidade que a Ucrânia busca impor. Esse ataque não é fruto de sorte ou acaso, mas de uma estratégia calculada. A Ucrânia compreendeu que enfraquecer a base industrial do inimigo é minar sua capacidade de sustentação no conflito. Os drones, silenciosos e precisos, agiram como cirurgiões no coração econômico da Rússia. Não é a primeira vez que essa abordagem é aplicada na história. Durante a Segunda Guerra Mundial, a destruição de fábricas alemãs pelo bombardeio aliado teve efeito semelhante, desarticulando a produção armamentista. O passado ensina, e a Ucrânia parece ter aprendido bem. E por trás das explosões e da fumaça, há um impacto econômico que reverbera além das fronteiras. O oligarca Vladimir Lesin, dono da siderúrgica, viu seu império tremer. As perdas financeiras atingem não apenas sua fortuna, mas também a rede de influência que orbita o Kremlin. Quando o dinheiro some, a lealdade tende a vacilar. O ataque ucraniano, portanto, não visa apenas o aço, mas o próprio equilíbrio interno da Rússia. E isso é apenas o começo de uma ofensiva que parece ter objetivos ainda mais ambiciosos. A Ucrânia tem mostrado que, na guerra moderna, a tecnologia é tão poderosa quanto a coragem. O uso de drones de longo alcance, como os modelos UJ-2022 e o J-26 Bayer, ilustra essa realidade de forma contundente. Esses dispositivos não são simples aeronaves controladas à distância. São verdadeiras armas estratégicas, capazes de percorrer quase 400 quilômetros dentro do território russo. O ataque à siderúrgica Novolipezk foi apenas uma amostra da capacidade desses drones de ultrapassarem as defesas russas e atingirem pontos críticos. E, quando o céu se torna uma ameaça invisível, o chão treme de insegurança. Esses drones não apenas atingem alvos físicos, eles atacam a moral e a confiança do inimigo. Imagine estar no comando de uma defesa aérea que, repetidamente, falha em interceptar essas máquinas. A sensação de vulnerabilidade cresce, e o efeito psicológico é devastador. A Rússia, que antes se vangloriava de seu sistema de defesa antiaérea, agora enfrenta uma realidade desconcertante. E a Ucrânia sabe disso, usando cada incursão bem-sucedida para testar os limites e encontrar novas brechas. O avanço tecnológico, nesse contexto, não é só uma vantagem, é uma necessidade. Os drones ucranianos operam com sistemas de navegação sofisticados e táticas inovadoras, demonstrando que a criatividade supera a força bruta. Em outras palavras, não basta ter o maior exército, é preciso saber onde e como atingi-lo. E enquanto os céus russos continuam vulneráveis, a Ucrânia parece determinada a explorar essa fragilidade, ampliando o alcance e a intensidade de seus ataques. A destruição da siderúrgica Novolipezk não representa apenas a perda de uma instalação industrial, mas um duro golpe na produção de armas da Rússia. O aço que ali era produzido servia de base para tanques, projéteis, blindados e uma infinidade de equipamentos essenciais na guerra. Com esse recurso comprometido, a indústria bélica russa enfrenta um gargalo significativo. A Ucrânia,
Com essa ação precisa, não apenas enfraquece o inimigo no campo de batalha, mas também atrasa o envio de reforços. Afinal, sem aço, não há blindagem. Sem blindagem, não há avanço. Essa interrupção tem reflexos diretos nas encomendas militares. Fábricas que antes operavam a pleno vapor agora lidam com atrasos, escassez de matéria-prima e, claro, aumento de custos. O impacto logístico é visível. Menos veículos blindados nas linhas de frente, menos munição para abastecer as tropas e uma cadeia de suprimentos que começa a ruir. Esse cenário lembra o que ocorreu com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, quando o bloqueio naval aliado cortou o fornecimento de matérias-primas, asfixiando a produção de armamentos. Além disso, a Rússia não enfrenta apenas desafios técnicos, mas também políticos. As perdas financeiras e a instabilidade nas entregas criam desconforto entre os investidores e o alto comando militar. O Kremlin precisa lidar com o fato de que cada ataque ucraniano não é apenas uma explosão em uma fábrica. É um abalo na narrativa de invencibilidade. E essa fragilidade, se não contida, pode reverberar de forma imprevisível nos próximos meses, especialmente se a Ucrânia continuar com sua estratégia de atingir o coração da produção russa. A Ucrânia não age no improviso. Cada ataque tem uma lógica precisa e um objetivo estratégico bem definido. O ataque à siderúrgica Novolipezk faz parte de uma ofensiva maior, voltada a enfraquecer infraestruturas críticas dentro do território russo. Refinarias, fábricas químicas e agora o setor siderúrgico. Todos alvos cuidadosamente escolhidos para minar a capacidade de produção militar. Esse tipo de estratégia não é nova. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados aplicaram táticas semelhantes contra indústrias alemãs, causando impactos irreversíveis no esforço de guerra nazista. Os drones ucranianos são apenas a ponta visível de um plano muito mais amplo. O objetivo é claro: sufocar o potencial bélico russo de dentro para fora. E não se trata apenas de grandes siderúrgicas, pequenos depósitos, linhas ferroviárias e até estações de abastecimento têm sido sistematicamente atingidos. Essa guerra, afinal, não se vence apenas no campo de batalha, mas também nas pranchetas de planejamento e na capacidade de antecipar os movimentos do inimigo. Cada estrutura atingida é um obstáculo a mais para o envio de equipamentos às frentes de combate. Essa estratégia, além de desarticular a produção de armas, tem um efeito colateral poderoso: desestabilizar a percepção de controle que Moscou busca manter. Quando uma refinaria explode em território russo ou uma fábrica é reduzida a escombros, o cidadão comum percebe que a guerra não está tão distante quanto o governo tenta fazer crer. O medo, então, começa a corroer as bases da confiança pública. E, enquanto a Rússia tenta tapar os buracos, a Ucrânia já estuda o próximo alvo. Os drones ucranianos não atingiram apenas a estrutura física da siderúrgica Novolipezk, eles abalaram um pilar econômico importante da Rússia. Vladimir Lesin, o oligarca que comanda essa gigante do aço, viu sua fortuna encolher em questão de horas. E isso não é só um problema financeiro. Quando a guerra afeta diretamente os bolsos de magnatas com influência política, o Kremlin precisa redobrar sua atenção. Afinal, um oligarca descontente pode não ter tanques, mas tem conexões e recursos capazes de pressionar decisões estratégicas. A guerra, nesse caso, atinge também o campo das alianças internas. O impacto desse ataque ressoa além das fronteiras russas. Investidores internacionais, que já observavam o cenário com desconfiança, agora encaram a Rússia como um território de risco crescente. Afinal, se até uma das maiores siderúrgicas do país pode ser atingida, o que impede que outras infraestruturas cruciais sofram o mesmo destino? A Ucrânia, ao direcionar seus drones para o coração econômico do adversário, não apenas prejudica a produção de armas, mas também lança dúvidas sobre a segurança de investimentos externos. E, num cenário de guerra prolongada, a confiança do mercado é tão valiosa quanto o aço. Enquanto isso, Putin precisa lidar com um dilema interno: manter o apoio de sua elite econômica ou insistir na continuidade da guerra. O golpe contra Novolipezk foi um lembrete de que o conflito não tem apenas um custo humano, mas também um preço político e financeiro. A Ucrânia, com essa ofensiva estratégica, mostra que a guerra não é vencida apenas com soldados no fronte, mas também com ataques cirúrgicos que desestruturam a retaguarda econômica do inimigo. E o que virá depois? Essa é a pergunta que mantém o Kremlin em estado de alerta. E aí? O que você acha dessa estratégia ousada da Ucrânia?
Esse ataque à siderúrgica Novolipezk não foi apenas uma ação pontual, mas parte de uma manobra inteligente para desestabilizar a máquina de guerra russa. A cada drone que atravessa o céu russo, a mensagem fica clara: ninguém está seguro quando a infraestrutura crítica vira alvo. Será que a Rússia conseguirá recuperar esse prejuízo e fortalecer suas defesas a tempo? A guerra moderna não é mais sobre quem tem o maior exército, mas sobre quem sabe atingir os pontos certos. A Ucrânia entendeu essa lógica e tem aplicado com precisão. E você, já parou para pensar em como estratégias bem planejadas podem mudar o rumo de uma disputa aparentemente impossível? Se você quer continuar acompanhando os desdobramentos desse conflito e entender as estratégias por trás dos principais acontecimentos, inscreva-se no canal, ative as notificações.